Olá, sejam todos bem-vindos de volta, alunos do CRP. Estamos aqui iniciando a segunda aula do nosso curso de atendente de farmácia, mais precisamente, o módulo de anatomia. E nesse módulo de anatomia estamos focados aí nessa aula 2 com o tema que vamos debruçar sobre ele, que é o sistema nervoso, né? Mas só fazendo uma retrospectiva um pouco aqui da aula passada, nós já havíamos abordado o corpo humano e suas divisões, a pele, né? Também com as suas subdivisões, né? O sistema ósseo-muscular e suas funções. Vimos os órgãos dos sentidos, estudamos um pouco, né, de cada um dos órgãos dos sentidos. Vimos também na aula passada o básico do sistema respiratório, para que o profissional atendente de farmácia possa conhecer um pouco mais dessa região do corpo humano. E finalizamos com exercícios. Lembrando que, como foi na aula passada, essa aula de hoje, ao final dos exercícios, né, conforme foi na aula passada, tem um endereço de um e-mail onde todos poderão enviar as suas dúvidas. Eu peço desculpas por não ter colocado na aula 1, mas em tempo, ao final desse módulo, são 7 questões, ao final das 7 questões do exercício de fixação, todos terão acesso lá ao e-mail, onde aqueles que porventura tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo dessa introdução ao sistema nervoso, vocês encaminharão as suas dúvidas para o e-mail em questão. Lá no final dessa apresentação, está lá em destaque lá, que é o profclaudiogon@gmail.com, e vamos responder antes de iniciarmos a aula 3. Então, vamos começar aqui falando um pouco agora do sistema nervoso, que é um sistema que possui, podemos dizer, de todas as funções que ele é responsável no nosso corpo humano, as 3 principais. E eu digo que essas 3 principais funções, ela vai abarcar aí praticamente tudo que diz respeito ao que a gente sente, a nossa coordenação motora, a nossa reatividade a determinadas questões. Então, quem está por detrás, quem está no controle de tudo isso aí, né, processando todos esses estímulos, é o sistema nervoso, né? Ele tem, por exemplo, a primeira função dele, que é a sensitiva. Essa função sensitiva, ela é responsável por sentir os estímulos vindo tanto do meio externo quanto do meio interno. Essa é a função sensitiva. Já a segunda função integradora, ela armazena os estímulos, esses estímulos vindos lá, né, da função sensitiva, né, os estímulos tanto do meio externo quanto externo, ele armazena, e uma parte delas que fica armazenado, a função integradora faz com que haja dali respostas para a tomada de decisões que vão influenciar no nosso comportamento. Então, essa é a função integradora. Ela integra esses estímulos tanto do meio externo quanto interno para depois influenciar no nosso comportamento em relação às tomadas de decisão. E a função motora, que eu falei que eram três funções básicas do sistema nervoso, a função motora, ela vai o quê? Enviar respostas aos estímulos ou de contração muscular ou de secreção glandular. Por exemplo, você está num ambiente de alta temperatura
e aí você percebe que na sua pele começa então a aparecer o suor, né? As glândulas sudoríparas começam então a expelir o suor. Então é a função motora do seu sistema nervoso que está entrando em ação aí mediante ao estímulo externo, ou seja, o seu corpo ele sofreu a ação da alta temperatura que é do meio externo e o sistema nervoso processou isso aí e a resultante, que foi a função motora, ela em resposta houve a secreção glandular. Bem, vamos lá. Conforme descrito aí, o sistema nervoso, eu resumi dentro dessas três funções, resumi e aqui fez um detalhamento um pouco maior para melhorar o entendimento do que eu havia falado para vocês. A responsabilidade do sistema nervoso está em captar, né, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais são submetidos. Basta lembrar desse exemplo que eu acabei de dar aí, de você estar num ambiente de alta temperatura e você começar a suar, né? É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem à nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. E o sistema nervoso ele tem duas divisões. As duas divisões do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central e periférico, a gente vai estudar separadamente. Eu tenho aqui esse pequeno diagrama aqui, onde tem as duas divisões do sistema nervoso. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o mouse. Do lado esquerdo, nós temos o sistema nervoso central, que tem a sua subdivisão em encéfalo e a medula espinhal. Do outro lado, a outra divisão do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico, para a sigla SNP, tem duas subdivisões, que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso periférico autônomo. Então nós temos o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático ele conecta os órgãos-alvo, como por exemplo a pele, os órgãos sensoriais, a todos os músculos estriados esqueléticos, né, e todos os músculos, né, a pele mais os músculos estriados esqueléticos, né, eles conectam esses órgãos sensoriais ao sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico somático ele vai integrar aqui ao sistema nervoso central a conexão, né, desses órgãos-alvos que eu citei. Foi a pele, os órgãos sensoriais e todos os músculos. Ele conecta ao sistema nervoso central esses órgãos-alvos que eu acabei de citar. Essa é a função do sistema nervoso periférico somático. Já o sistema nervoso periférico autônomo, qual é a função dele? Bom, ele tem duas divisões, né? O sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, destacado em vermelho aqui. Não sei se estão conseguindo visualizar o mouse. Deixa eu falar do simpático para vocês. O sistema nervoso periférico simpático, basicamente, ele é um sistema de excitação que ajusta o organismo a suportar as situações de perigo, esforço físico, estresse físico e psíquico. Já o parasimpático, ele faz o contrário, ele tem a função de fazer o organismo se refazer, ou seja, se recompor, ou seja, voltar ao estado de calmaria após uma situação estressante. Enquanto o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele faz com que trabalhe na questão da excitação. O parasimpático ele faz o caminho de volta para que seu corpo retorne à calmaria após determinada situação de excitação, de estresse
Ok? Bom, dessa divisão, na nossa aula de hoje, nós vamos não detalhar, né, não vamos assim entrar muito em detalhes nessas divisões aqui. Eu simplesmente fiz um apanhado geral, mas vamos nos deter no sistema nessa divisão de sistema nervoso central, o SNC, e sistema nervoso periférico. Vamos nos deter nisso aí. As subdivisões, por ser o sistema nervoso central, digamos, mais importante que o periférico praticamente ele depende do central, né, para ele poder funcionar. Então, vamos até detalhar mais essa questão aqui do encéfalo, vamos detalhar mais essa questão da medula espinhal, e aí é onde a gente vai trabalhar então melhor essas questões. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Tem mais aqui uma explicação falando do sistema nervoso endócrino, que ele capacita o organismo a perceber as variações do meio interno e externo. Ele difunde as modificações que essas variações produzem e executa as respostas adequadas para que seja mantido o equilíbrio interno do corpo, que é a homeostase. São os sistemas envolvidos na coordenação e regulação das funções corporais. Dentro do sistema nervoso, temos dois grupos de células principais, né, que são os neurônios e as células da glia. Os neurônios, e peço que vocês guardem muito, possam prestar muita atenção nessa questão desse grupo celular chamado de neurônios, porque são células responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos, tanto do meio externo quanto do meio interno. Então, os neurônios eles são responsáveis tanto pela recepção quanto pela transmissão desses estímulos. Então, daí a importância, por isso estou chamando a sua atenção, para que vocês possam guardar aí, prestar muita atenção nesse grupo aí de células chamadas de neurônios. E são através deles que possibilita, né, o organismo a executar respostas adequadas para a manutenção dessa homeostase. Repetindo, a homeostase é o quê? O equilíbrio interno do corpo. Os neurônios, para eles poderem desempenhar bem essas funções de recepção e transmissão dos estímulos do meio, eles têm duas propriedades fundamentais para executar bem essas funções: a irritabilidade e a condutibilidade. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre cada uma dessas duas propriedades dos neurônios, de irritabilidade e condutibilidade. Irritabilidade é a capacidade de resposta da célula a estímulos, sejam eles internos ou externos. Portanto, a irritabilidade ela não é uma resposta, mas a propriedade que torna a célula pronta para responder. Tá? Essa propriedade está ligada a vários tipos celulares no organismo. No entanto, as respostas emitidas pelos tipos celulares distintos também diferem uma das outras. A resposta emitida pelos neurônios assemelha-se a uma corrente elétrica, né, transmitida ao longo de um fio condutor. Uma vez excitados pelos estímulos, os neurônios transmitem essa onda de excitação, tá? Chamada de impulso nervoso. E esse impulso nervoso ele vai numa grande velocidade dentro de um curto espaço de tempo. Esse fenômeno de percorrer com grande velocidade num curto espaço de tempo já é a condutibilidade. Tá? Então, a condutibilidade é como se nós tivéssemos uma fonte de energia elétrica e tivéssemos o fio.
tá? Por onde percorre a eletricidade. A eletricidade é o estímulo, né? E o fio, que é o elemento condutor, falando um pouco aí da área elétrica, dentro do sistema nervoso, mais precisamente dos neurônios, os neurônios estão como esse fio condutor que possui as duas propriedades. Então, os neurônios ele tem essa propriedade de irritabilidade, que é a capacidade da célula responder a estímulos, e a condutibilidade. É como que esse estímulo percorre, através de impulso, né, toda essa extensão. Então, essa é a condutibilidade. Eu tenho aqui um gráfico para mostrar a vocês nesse slide 6 de um neurônio. Para quem nunca tinha visto aí, tá? Acompanhe aqui, já está em português inclusive as indicações, mas acompanhe aqui essa imagem do lado esquerdo, que eu coloquei duas imagens aqui para vocês para facilitar melhor a compreensão. Porque na imagem da direita nós temos a propriedade da condutibilidade. Vocês estão vendo essas setas pretas? Lá nessas partes mais periféricas do neurônio, o neurônio é todo esse desenho que você está vendo aqui. Só que ele tem praticamente, aí vou dividir em três partes para que você possa entender, né? O corpo celular, que é essa parte mais larga aqui, e essas partes mais capilares aqui, ó, parecendo fios de cabelo, né? mais externamente aqui, tá? São os dendritos, por onde chegam, acompanha certo, por onde chegam os estímulos. Vem pelo dendrito, chega no núcleo ou nucleolo. Aqui é o corpo celular do neurônio. O corpo celular chegou aqui o estímulo depois ele percorre o axônio, tá? Que são esses gominhos aqui, até chegar nessas outras ramificações aqui, para ir para o estímulo vai para o próximo neurônio, tá? Então é sempre nesse sentido, dos capilares lá de cima, passando pelo núcleo, pelo corpo celular, vindo até basicamente, deixa eu ver se eu consigo traçar para vocês aqui um caminho, para que vocês possam entender o caminho do estímulo. Deixa eu ver se eu consigo aqui formar aqui uma caneta. Então, acompanhe aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Eu estou traçando o estímulo que veio pelos dendritos, chegou até o nucleolo do neurônio, o neurônio vai para a cauda, que são os axônios, chegando nessa dispersão, ele vai para os outros neurônios. Esse é o caminho dos estímulos, que vai passando de neurônio em neurônio até chegar no alvo, para que possa ali produzir a resposta. Ok? Deixa eu liberar aqui para vocês o ponteiro do mouse. Bom, e aqui tem o que eu havia acabado de explicar, né, que o percurso do impulso nervoso é sempre no sentido dendrito, que são esses capilares mais externos, e corpo celular, onde que, o meio aqui, vou até circundar aqui, corpo celular, que está o corpo celular, onde eu fiz essas espiras aqui, e axônio. Aí até encontrar os próximos dendritos, e assim passando para o corpo celular do outro neurônio, e por aí vai. Ok? Tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Bom, vou falar um pouco do sistema nervoso central,
que eu falei no começo da aula que ele é o principal, né? Ele recebe, analisa, integra informações, é onde ocorre a tomada de decisões. Ele tem as divisões dele, né? Que é o encéfalo e a medula. E é exatamente por que eu considero ele para mim o principal, porque o sistema nervoso central é onde ocorre a tomada de decisões e o envio de ordens. Então a tomada de decisões sai dali do nosso sistema nervoso central. Né? Para você ter uma ideia, o cérebro, que está lá do encéfalo, está dentro do sistema nervoso central. Né? E os estímulos passam pela medula e fica aqui na nossa coluna, né, que vulgarmente nós chamamos de coluna, né? Que é a medula, e chega até ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico carrega informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os órgãos efetores, músculos e glândulas. Já expliquei, né, que a divisão do sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula. E o encéfalo, não adianta eu ficar só falando sem mostrar a figura, né? Aqui eu trouxe aqui um corte, né, do encéfalo para que a gente possa entender melhor. A massa cinzenta aí é o nosso cérebro, né? E tem umas divisões aí que estão com as indicações, tá? As indicações, não sei se estão todos conseguindo visualizar bem, eu não tenho como ampliar, mas eu vou ajudar aqui na identificação dessas partes aqui. Bem, então nós temos tudo isso aqui é o encéfalo, tá? Tudo isso que nós estamos vendo aí. E aí tem as subdivisões do encéfalo, né? O telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, né? Nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios. Então, esses 2 hemisférios, esses 2 lados do cérebro, nós chamamos de telencéfalo. Né? Nós temos o diencéfalo, que dentro do diencéfalo nós temos o tálamo e o hipotálamo. Tá aqui, não está dando para visualizar. Esse esquema visual, pessoal, do encéfalo, é como se tivesse repartido o cérebro ao meio, né? A cabeça do ser humano ao meio, e você estivesse vendo apenas um dos lados, né? Para que fosse possível fazer essas indicações aqui. Além do diencéfalo, temos o cerebelo, essa parte esverdeada aqui, mais aqui à direita, na parte inferior aqui, o tronco cefálico, que logo mais ao meio aqui embaixo, vocês estão percebendo que no tronco cefálico nós temos o bulbo, a ponte, o mesencéfalo. Então tudo isso aqui é o tronco encefálico, né? O tronco encefálico, mesencéfalo, situado cranialmente, e ponte, situado entre ambos. Deixa eu passar aqui para... Tem um outro desenho um pouco melhor aqui. Bom, essa figura em corte que eu trouxe aqui para vocês, vocês estão vendo aqui o desenho de uma figura humana, o rosto de uma pessoa, e foi feito um corte na parte superior aqui da cabeça, frontal superior aqui da cabeça, e foi ampliado para que vocês pudessem ter uma ideia melhor da descrição do texto. Tá? Bom, mas vamos lá. O sistema nervoso central são protegidos por estruturas esqueléticas, que a caixa craniana, que protege o encéfalo, e a coluna vertebral, que protege a medula, também denominada de RAC. Daí, quando algumas pessoas, quando são submetidas a cirurgias, que popularmente o pessoal fala muito, né, tem muito medo dessa anestesia, anestesia hackiana, né, que consiste na introdução
de um anestésico justamente aonde? Na medula. O anestésico, uma vez aplicado ali, vai paralisar, pode paralisar todo o corpo, dependendo de onde for aplicado, né, e da dosagem aplicada, como também pode anestesiar, às vezes somente parcialmente o corpo. E além do sistema nervoso central ser protegido por estruturas esqueléticas, ele também, logo abaixo do osso, logo abaixo da estrutura esquelética, existem membranas, né, chamadas meninges, situadas sobre a proteção esquelética. Né? Nós temos as três divisões das meninges, né? A dura mater, não sei se está conseguindo logo aqui, logo esse desenho maior aqui, vocês estão vendo aqui, isso que está em vermelho aqui, é a caixa craniana. E aí quando o texto fala da dura mater, ele está logo apontando aqui, está logo abaixo do crânio, né? Logo abaixo do osso do crânio aqui. Nós temos a dura mater, aracnoide logo abaixo da dura mater, e a pia mater, que é mais interna. Entre a aracnoide e a pia mater tem um líquido chamado líquido cefalorraquidiano ou líquor. Okay? Esse aqui está bem fácil de pegar. Aqui no canto direito da tela, esse desenho da medula espinhal, tem uma... eu vou explicar melhor, mas guardem, no próximo slide eu vou explicar melhor. Mas guardem essa descrição aqui dessa medula espinhal, onde está apontando para o centro da medula a nomenclatura substância cinzenta e mais externamente a substância branca. É pena que ele não botou cinza. Para onde ele está apontando substância cinzenta, ele na verdade está pintado de vermelho, né? Poderia ter colocado um cinza aqui, mas não foi colocado. Bem, guardem isso aqui que eu vou ter uma explicação melhor. Aqui da medula espinhal, ela tem uma forma de um cordão com aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Esses 40 centímetros está pegando aqui desde a cervical, desde aqui de cima até o cóccix, na região pélvica. Tá? Então, daqui claro, uma coluna vertebral adulta, né? Nós temos aqui 40 centímetros dela. Voltando lá no texto, esse cordão de aproximadamente 40 centímetros, ele ocupa o canal vertebral, desde a região do átrio, que é a primeira vértebra, até o nível da segunda vértebra lombar, lá no cóccix. Né? A medula funciona como centro nervoso de atos involuntários e também como veículo condutor de impulsos nervosos. Né? Tudo passa por ele, pessoal, e até chegar no cérebro. Tá? Os estímulos que também saem do cérebro passam pela medula espinhal e vice-versa. E dos órgãos alvos também, como eu havia explicado no slide anterior, também passam por eles e vai até o cérebro. Então é praticamente a via principal dos estímulos nervosos do nosso corpo humano. Ela está relacionada, a medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, né, que é uma resposta rápida e involuntária, né, diante de algum estímulo, como tirar a mão ou encostar uma chapa quente. E assim, eu poderia ficar aqui horas falando de vários reflexos. Você quando está praticando esporte, dirigindo um veículo, e aí você de repente dá um golpe no volante do carro, tal. Isso nós chamamos de reflexo, que é chamado de resposta rápida, né? E a medula espinhal está relacionada com tudo isso aí. Nesses reflexos, o encéfalo não está envolvido, o que significa que a medula espinhal pode atuar de maneira independente, né?
O ato reflexo é constituído basicamente por dois tipos de neurônios, um aferente e um eferente. Já mostrei essa figura aqui para vocês. A cervical. Aqui, cervical. Não sei se vocês estão percebendo, porque não tem como ampliar aqui, mas o cordão aqui da medula, da coluna, nós temos alguns rótulos com uma letra, quer dizer, letras e números, né? C, T e L, né? C, T e L. Então nós temos C7, C8, não está dando para ver não, mas existe o C8 também. C1, C2, C3, T1, L1, T12, L5. Esse C nada mais é do que a região cervical. Então nós temos a região cervical 1, região cervical 2, região cervical. E o T, torácica. Vértebra torácica 1, vértebra torácica 2. Lá embaixo, lombar. Vértebra lombar 1, vértebra lombar 2 e por aí vai. Por isso que tem essas numerações aí, só a título de curiosidade. Vamos em frente. Da medula parte 31 pares de nervos raquidianos que se ramificam. Por meio desses nervos, a medula se conecta com várias partes do corpo. Esses nervos, estão vendo? Aqui tem a parte óssea, aqui está o nervo, não sei se vocês percebem, mas o nervo está ligado lá no centro, tá vendo? Ó, o nervo aqui, ele vem pro lado de fora, tá vendo? Ele atravessa a parte óssea aqui, ó. Tá vendo? Fica, e adentra aqui no centro, para onde realmente fica a medula. Tá? Então, esses nervos que levam, através de os estímulos para as demais partes do corpo humano. A medula se conecta com as várias partes do corpo, recebendo mensagens e vários pontos e enviando para o cérebro, recebendo mensagens do cérebro e transmitindo para várias partes do corpo, através desses nervos aí. A medula possui dois sistemas de neurônios. O sistema descendente, que controla funções motoras dos músculos, regula funções como pressão e temperatura, e transporta também os sinais originados no cérebro até o destino. Então, esse é o sistema de neurônio descendente, do cérebro para as demais partes do corpo. E o sistema ascendente é o contrário, ele transporta sinais sensoriais das extremidades do corpo até a medula e de lá para o cérebro, através desses sensores aqui que vocês estão vendo. Tá? Passando. Os neurônios, eles se concentram, né, no centro da medula, na massa cinzenta. Deixa eu pegar aqui pelo desenho que está mostrando aqui, tem um corte medula-espinhal aqui, onde tem um indicador aqui, a substância cinzenta está aqui, ó, e a substância branca está mais fora, tá vendo? Os axônios ascendentes e descendentes, eles ficam já na área branca. Lembrando que os axônios, né, voltando aqui, para quem já esqueceu, é muita informação, deixa eu voltar aqui. Né? Os axônios é a cauda do neurônio aqui, ó. Lembra? Então eles lá na medula, eles vão ficar na parte branca, ou seja, na parte mais externa. Ok? Voltando lá para o módulo. Então, aí dessa forma, essas regiões abrigam as células da glia. Bom, dessa forma, a medula espinhal
Na medula espinhal, a massa cinzenta se localiza internamente e a massa branca externamente. É o contrário lá do encéfalo, mas é fantástico. Aqui tem uma situação hipotética de uma fratura ou deslocamento da coluna. O que ocorre? As vértebras que protegem a medula podem matar ou danificar as células. Então a estrutura óssea, quando fraturada, pode matar e danificar as células. Tá? E o que pode ocorrer? Bom, lá na medula, se esse dano for confinado à massa cinzenta, os distúrbios musculares e sensoriais pode ficar no nível de tecidos, que mandam e recebem sinais aos neurônios residentes no nível da fratura. Por exemplo, se a massa cinzenta no segmento da medula, onde os nervos rotulados C8, o C8 é a região cervical, tá? Região cervical, esse C de cervical. Então está dando um exemplo aqui, ó, se a fratura se der por ali na região C8, se for lesada, então o paciente que sofreu aquela fratura vai sofrer paralisia nas mãos, sem perder a capacidade de andar, ou o controle sobre as funções intestinais e urinárias. Nesse caso, os axônios, levando sinais para cima e para baixo, através da área branca adjacente, continuariam trabalhando. Em comparação, se a área branca for lesada, o trânsito desses sinais, ou seja, dos estímulos, ele vai ser interrompido até o local da fratura. Beleza? Isso aqui foi só um exemplo hipotético de um acidente. Né? O C8 que esse texto falou, desse exemplo dessa fratura, está aqui, ó, logo aqui na parte de cima aqui, da coluna. Deixa eu passar aqui para vocês. Bom, em relação ainda àquela situação hipotética da fratura, na medula, né, na estrutura óssea da coluna, os danos mecânicos promovem o rompimento de pequenos vasos sanguíneos, impedindo a entrega de oxigênio e nutriente para as células não afetadas diretamente, que acabam morrendo. Né? E aí, morrendo aquelas células, você perde toda a locomoção daquele membro ali. Se o oxigênio parou de chegar ali, as células vão morrer e, obviamente, vai haver paralisia naquele local. Células do sistema imunológico iniciam um quadro inflamatório no local da lesão. Células da glia proliferam criando gumos e uma espécie de cicatriz que impede os axônios lesados de crescerem e reconectarem. Bom, os axônios, uma vez rompidos, e eles, se não houver uma regeneração, se não houver intervenção cirúrgica, ali a paralisia daquela parte daquele corpo ali vai ser praticamente uma coisa certa de acontecer. Vamos em frente. Vamos tratar, já que vocês são alunos da área de farmácia, entenda, se vocês fossem alunos de biomedicina, né, biologia, do curso de biologia, vocês levariam semestres estudando isso aí. Como o nosso curso, o foco não é voltado para o aprofundamento do estudo do sistema nervoso, a gente vai parar por ali, até ali, nós vamos só até ali, porque agora, como vocês vão lidar mais com o público e tratar com patologias, né, tratar com as doenças do público, vamos entrar nessa parte da aula que fala das doenças mais comuns do sistema nervoso. Né? Vocês viram assim o funcionamento principal do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico.
Agora nós vamos tratar, né, eu digo que essa parte é a parte talvez que seja mais fácil de entendimento, do pessoal aí, dos alunos que vão atuar em farmácia, e eu creio que vai despertar uma atenção maior para todos vocês. Então vamos ver, não vamos ver todas também, que não daria tempo. Nossa aula não permite, mas as principais doenças, ou as doenças mais comuns do sistema nervoso, né? E vocês já ouviram falar, como por exemplo aqui, ó, o acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como AVC, que é a obstrução de uma artéria que leva à isquemia de uma área do cérebro, como por uma ruptura arterial seguida de derrame, né? Então pode ser uma obstrução ou ruptura de uma artéria no cérebro. Os neurônios alimentados pela artéria atingida, eles ficam sem oxigenação e morrem. Então o que cria o que? Uma lesão neurológica irreversível. E aí pessoas que têm AVC, algumas passam a ter umas sim, outras não, mas há casos de pacientes que perdem totalmente a fala, outros continuam falando, ou falam enrolado, outros têm problemas motores, né? E aqui nesse desenho tem alguns sintomas, né? Por exemplo, do AVC, alguns dão perda de visão, outros têm fraqueza facial, né? A fraqueza facial, às vezes até uma deformidade da face, um lado da face fica deformado, ou a boca, né? Problemas da fala, algumas pessoas têm problemas da fala, algumas pessoas têm fraqueza nos braços, outras já fraqueza nas pernas, outras nas duas pernas ou uma perna só, uns param de andar totalmente, né? Por conta de... E isso ocorre principalmente em qual é o público, né? Idosos, portadores de colesterol alto, pessoas hipertensas, os fumantes, usuários de drogas, diabéticos, cardiopatas, são o público assim mais propenso, né, a ter um AVC, seja a médio ou a longo prazo, mas normalmente, a grande maioria acontece também, ter essa doença aí. Bem, epilepsia, que a medicina não classifica propriamente como uma doença, mas a gente resolveu entender um pouquinho sobre a epilepsia, porque está ligado a uma anomalia ao sistema nervoso central. As epilepsias, na maioria dos casos, são anomalias congênitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, né? Infecções, lesões decorrentes de traumatismo craniano, tumores cerebrais e etc. Aqui tem alguns cuidados. Isso é mais para o pessoal do curso de primeiros socorros. Nós vamos ter dentro da farmácia algumas aulas de primeiros socorros, onde a gente vai ver melhor aí, né, em primeiros socorros, como nós podemos atender aí o paciente vítima de epilepsia. Né? Aqui é somente um resumo, né? Tem que manter a pessoa calma durante a crise, tirar toda a roupa apertada que tiver em volta do pescoço dela, permanecer junto à pessoa até que ela volte a respirar calmamente, porque por um tempo a pessoa volta ao normal. Principalmente aquele primeiro item lá, ó, no curso de primeiros socorros a gente vai, no módulo de primeiros socorros, não vi isso com mais detalhes, mas principalmente guardem, né, aquele primeiro item do canto superior direito aqui da tela, que pede orienta aqui para que a pessoa, o lesionado ali, ele fique com a cabeça virada para o lado, cabeça baixa, de modo que a saliva possa escorrer para fora da boca, né? Tentar deixar a pessoa com a boca aberta, se puder botar a língua para fora para facilitar
a saliva, né? É que depois essa crise passa. Doença de Parkinson, né? Geralmente acontece após os 60 anos de idade e é ocasionada por alterações nos neurônios, e a pessoa afetada ela passa a apresentar movimentos lentos, rigidez corporal, tremor nas mãos, né? Ou em outras partes do corpo, mas a maioria dos casos de Parkinson o paciente logo percebe que fica com a mão tremendo. Acentuada redução na quantidade de dopamina, por aí vai. Aqui estão os sintomas, né? O rigidez e tremor da cabeça, a redução da oscilação do braço durante a marcha, né? A marcha, ou seja, o caminhar da pessoa é embaralhado com passos curtos, a pessoa fica, né, passos bem curtos, inclinação do tronco para frente, enfim, são coisas, anomalias aí do sistema nervoso. Alzheimer, que é uma perda de memória. Tem gente que pensa que o Alzheimer só acontece com pessoas idosas, tá? A partir de 60, 70 anos, mas há casos de Alzheimer de pessoas mais novas, abaixo de 50 anos, né? Quais são os sintomas do Alzheimer? Está ali a descrição: perda de memória, dificuldade para realizar atividades simples, né? Mudança, às vezes a pessoa esquece até o próprio nome dela. Mudanças de humor, às vezes há casos de Alzheimer que o acometido ele fica, ou ela fica, um comportamento agressivo, né? E até hoje a medicina não conseguiu ainda achar a cura, mas há medicações que a medicina prescreve para os casos de Alzheimer, justamente para tentar controlar aquele quadro e não curar, né? Existem estudos da medicina natural feitos por vários pesquisadores em várias universidades americanas, que eles estão trabalhando, né, em pesquisas para realmente ver a cura do Alzheimer, né? Mas por enquanto ainda não foi como eu posso dizer, não foi ainda pela ciência ainda não foi ainda chancelado, né? Os sintomas das doenças de Alzheimer, já falei alguns aqui. Deixa eu ver aqui. Vou falar do Alzheimer grave, né? Que tem um intermediário, mas tem um grave. O grave, a pessoa, o paciente, ele fica totalmente dependente. Ele fica totalmente dependente fisicamente, para tomar banho, para andar, para tudo. Por tudo. Esse é o grave. Às vezes nem falar, fala. Ele não reconhece ninguém, nem a si mesmo. Não reconhece ninguém. Esse é o grave. Aparecem várias infecções urinárias, pneumonia. A deglutição fica prejudicada, a pessoa não consegue nem mastigar. Você tem que passar a dar alimento na boca do paciente. Problemas de feridas na pele, problemas de circulação, porque fica muito tempo deitado ou muito tempo sentado e aí não tem um determinado acompanhamento, né? E por isso que é importante a atuação do papel do cuidador do idoso, para justamente tentar amenizar essa situação aí. Mas esses são os sintomas, né, graves do Alzheimer. Também nós temos casos históricos de vírus, bactérias e protozoários e vermes que podem paralisar o sistema nervoso, né? Diversos tipos de vírus podem atingir as meninges, né, que nós vimos lá naquele quadro lá atrás, né, causando as meningites virais. Se, por exemplo, o encéfalo ele for afetado, fala-se de encefalite. Se a medula espinhal for afetada, fala-se poliomielite. Infecções bacterianas também podem causar meningite. E por aí vai. Vamos agora entrar na terceira e última parte desse nosso estudo do sistema nervoso, com algumas medicações mais comuns que a medicina prescreve, né, após o paciente ser submetido a uma consulta médica,
o que as medicações mais comuns que os profissionais da área de saúde prescrevem, né? E você, como profissional, futuro profissional farmacêutico, vai deparar muito com essas situações, né? De chegar a receita lá no balcão da farmácia, praticamente você pensa que é figurinha repetida, mas é por conta do que o sistema nervoso, quando ele adoece, esses são as medicações mais típicas que são comercializadas aí nas farmácias, e aí para que você já começa a ter um pouco de conhecimento na prática, vocês vão ver o que mais os médicos prescrevem. Vamos lá, vamos ver quais medicações que os médicos prescrevem. Vamos ver aqui. Por exemplo, fluoxetina, né, que é um medicamento psiquiátrico para depressão. Depressão e ansiedade, né? A maneira de utilizar, mas isso vem tudo no receituário, né? O médico ele vai prescrever, mas vai estar de acordo lá no receituário. E os efeitos da fluoxetina começam a manifestar no período após que a pessoa começa a utilizar, de 2 a 6 semanas. Ou seja, dentro daquele mês, naquele primeiro mês de uso, a pessoa já vai começar a perceber os efeitos positivos, né, em relação à ansiedade e a depressão. Não estou falando do primeiro dia de uso. No primeiro dia não vai acontecer nada. No segundo dia também não. Isso aí você pode orientar aí ao paciente, que às vezes é esquecido, né? Normalmente, dependendo da gravidade do caso, não é nem o paciente que vai fazer uso dessa medicação. É um parente, né, ou um cônjuge da pessoa que vai até a farmácia comprar, e aí ela já foi orientada pelo médico, mas a pessoa às vezes tão conturbada, e não custa nada você lembrar que às vezes a pessoa vai achar que você vendeu a medicação errada, porque ela passou a medicação para o parente, para o ente querido dela, e no primeiro dia não aconteceu nada. E não acontece mesmo não. Mas dentro daquele mês ali que vai acontecer, no período de 2 a 6 semanas, que já vai começar a ver os efeitos positivos. Ok? Temos aqui o escitalopram, também para síndrome do pânico e transtorno obsessivo compulsivo. Também o tempo dele de você ter uma melhora clínica, né? O resultado de 2 a 6 semanas. É um remédio psiquiátrico também seguro, mas ele tem efeitos colaterais. Mas aí vai depender do estudo da bula, e aí não é a área sua ter que ficar fazendo nenhum tipo de anamnésia com o paciente. Ou ele já passou pela mão do médico, o médico prescreveu, e aí é mais para você conhecer. Vocês estão percebendo que sempre há duas embalagens diferentes. Por quê? Porque são laboratórios diferentes. Né? No anterior aqui, ó, tá? Aqui o Teuto, e esse outro laboratório aqui, não está dando para ler o nome aqui. Aqui o Geolab do escitalopram. Escitalopram. O Medley e o Geolab. Também um outro antidepressivo é o mirtazapina. É um outro antidepressivo. Ele age mais rápido do que os outros que nós vimos ali anteriormente. Também o mesmo. Os efeitos colaterais aumento de peso, a pessoa ganha peso, passa a dormir mais, e problema de disfunção sexual. Aí o médico vai prescrever com outro medicamento para poder contrabalancear, para poder a pessoa não sofrer tanto com os efeitos colaterais da mirtazapina. Nós temos aqui o laboratório Medley e a Novartis que distribui isso aí.
O citalopram, também para síndrome do pânico e dá tratamento da depressão, também o laboratório Medley, e o Niquino, outro laboratório. Esse aqui é o famoso diazepam, para ansiedade generalizada, né, síndrome do pânico. Ele tem aquele efeito calmante, né? E logo o efeito dele é logo após 20 minutos. Após 20 minutos você ingeriu, já começa a ter o efeito, né? E a concentração máxima é 30 minutos depois. É uma medicação que é vendida sob retenção de receita, tarja preta. E aqui a neoquímica do lado esquerdo aqui, o laboratório responsável por essa embalagem aqui, e o Germed do lado direito aqui do diazepam. O bromazepam é para esquizofrenia. Também a Teuto também distribui, como também o Giemp, é apenas para quadros graves, né, de esquizofrenia. O alprazolam também é para síndrome do pânico. E a Medley e o Germed também distribuem eles, né, são campeões aí na venda dessa medicação. O lorazepam, ansiedade generalizada. Esses ansiolíticos são muito vendidos agora nesse período de pandemia. Nesses 2 anos, as farmácias tiveram um aumento muito grande dessas medicações para diminuir o transtorno da ansiedade. O lorazepam, o Teuto também distribui também essa medicação. Temos o clozapina, que é esse aqui para tentativa de suicídio, né? Tem um laboratório Cristália e tem esse outro laboratório que eu não estou conseguindo identificar o nome aqui agora, tá? Mas esse aqui é para síndrome do pânico, mas com tentativa de suicídio, né? São situações mais graves, né, desses distúrbios psiquiátricos. Vamos lá. A misoprida pessoas que têm muita assim, alucinação, muito delírio, muita perturbação de pensamento. Então, o médico, dependendo de como está o quadro do paciente dele, vai prescrever essa medicação aqui. Quetiapina também é outro antipsicótico para quem tem bipolaridade, né? E melhora até o humor, inclusive, né? E a interação social. Mas é tudo isso aí através de receita médica. Ok? Risperidona, eu acho que esse aqui é o último, né? É um outro antipsicótico para esquizofrenia. O Sandoz e o Teuto também distribuem, são laboratórios que distribuem ele. E agora vamos aos exercícios. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Vamos aos exercícios. Nós temos 7 questões. Deixa eu explicar aqui para todos vocês. Todas as respostas vocês vão encontrar no decorrer dessa aula. Tá? Então não há dificuldade nenhuma. Não vai haver necessidade. Você pode até querer buscar em outras fontes, mas o conteúdo dado aqui para essa aula, você consegue responder essas questões aqui. A primeira questão é a seguinte pergunta. Estou querendo saber quais são as propriedades fundamentais para que os neurônios realizem a recepção e transmissão dos estímulos do meio, né? A segunda questão, fácil também, as divisões do sistema nervoso central, quais são? Só citar
A terceira questão, praticamente duas respostas em uma só questão. Né? Eu estou perguntando o que é medula espinhal e onde se localiza, na verdade, são três questões em uma única questão. Estou perguntando o que é medula espinhal, onde ela fica localizada e quais são as suas funções. Né? A quarta questão, essa terceira questão vai demandar aí uma resposta um pouco maior. A quarta questão, quais são as estruturas esqueléticas que protegem o sistema nervoso central? São duas, né? Já estou dando aqui uma pequena cola, uma pequena ajuda. A quinta questão, ela tem subitens, mas não é de marcar. Todas as questões aqui são discursivas. Eu estou perguntando aqui qual é o papel dos seguintes sistemas de neurônio. O sistema descendente, o que ele faz? O que o sistema descendente faz? E o sistema ascendente, o que ele faz? Qual a função dele? É isso que eu estou querendo saber. Então, letra A e letra B, letra A para o sistema descendente, letra B para o sistema ascendente. A sexta questão é em relação às doenças que nós acabamos de ver aqui na aula. Perguntando o que é AVC e dos vários sintomas do AVC, eu estou pedindo para você citar apenas um sintoma. Okay? Na letra B, que é mal de Parkinson, e já estou pedindo para citar dois sintomas do mal de Parkinson. Alzheimer, estou perguntando o que é e pedindo para citar três sintomas. E aqui na letra D, estou perguntando o que pode ocorrer quando tipos de vírus ou bactérias atingem as meninges. Qual a doença popularmente conhecida? Né? Essa resposta é curta, só um nome. Só. A sétima, ainda sobre doenças do sistema nervoso. Então, eu estou querendo saber o seguinte. Para o tratamento específico, os médicos indicam para que tratamento específico os médicos indicam os seguintes fármacos abaixo. A fluoxetina é indicada, o médico indica para fazer tratamento de quê? A mesma coisa, o diazepam e a mesma coisa para o clozapina. Okay? Então, eu vou dizer para que eles são indicados. E lembrando que as dúvidas, caso você ainda tenha dúvida para responder, está aqui o e-mail, anotem aí, por favor. Tudo minúsculo, profclaudio.gmail.com. Eu vou aguardar suas dúvidas e vou responder antes, para que você não entre a próxima aula com outras dúvidas, certo? Fica aqui então meu muito obrigado. Eu espero que vocês, atendentes de farmácia, possam reler esse conteúdo, assistir novamente essa aula, para que você não possa ficar com dúvida, porque o sistema nervoso realmente ele é fundamental, ele é o principal sistema do nosso corpo humano, de todos os sistemas. Por exemplo, o nosso sistema respiratório, quem comanda o nosso sistema respiratório, né? Sem respiração nenhum ser humano sobrevive, mas quem comanda o nosso sistema respiratório é o sistema nervoso, né? Então, peço que vocês possam ler, caso haja interesse. Existe um vasto material na internet e, enfim, fica aí na medida do tempo disponível de cada um para se aprofundar mais sobre o assunto, caso haja curiosidade. Lembrando que na próxima aula eu vou começar a aula fazendo um pequeno apanhado dessa aula de hoje e vamos dar seguimento aí aos demais módulos, né? Nós ainda temos módulos para estudar, como, por exemplo, o sistema urinário, e, enfim, temos muita coisa ainda para ver. Okay? Então, eu aguardo vocês até a próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.